Começando mais um podcast da Mentalidade Empreendedora, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio com mais lucro e menos estresse. Hoje, quem está falando aqui é o Torres. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha. E aqui quem fala é o Marcos Eduardo. Vou fazer a mesma brincadeira que a gente fez lá no nosso primeiro, porque o Dudu não tava, né? Dudu não, Marcos. Que aqui o negócio é mais sério aí. É assim, ó. Vai, explica isso aí. Vou explicar Mas os depois níveis, deixa eu voltar. Nível de relacionamento é assim. Marcos Eduardo pra galera que acompanha o podcast e tal, é o Marcos Eduardo. Quando a galera entra em um dos nossos programas, então se é um programa inicial lá, Revolução na Recorrência, aí chama ele de Dudu. Aí já pode chamar de Dudu. Já tem uma moralzinha. Já tem uma moralzinha. Chegou no nível mentoria, mentalidade master, aí é Duduzeira. Dudu, aí. Isso é imposto por eles, tá, pessoal? É Duduzeira. Então, assim, ó, se você ainda não é cliente do Mentalidade Empreendedora, Marcos Eduardo, Marcos Eduardo, né? Agora conhecido, nosso guru, aí, ó, a face do guru, né? Eu brinquei com o Pedro no primeiro que a gente gravou dessa temporada nova. Eu falei que era como se eu tivesse convidando o Pedro pra almoçar na casa dele, entendeu? Porque, assim, não chega mais, fica à vontade aqui na tua casa, a gente tá aqui, pode chegar, pô, conversar Faz aí. sentido. É porque agora, nessa temporada nova, fui demitido, né? Então, Quase isso. Ó, o tema hoje é maneiro. Eu acho que vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra manga. Eu acho que é um tema Mas tem maneiro uma pra pessoa gente. que vai falar hoje no podcast aí, não tem? O que ficou furou, com vergonhinha? O que furou da última vez? É, ficou com vergonhinha. Tem um cara Vai aí. falar, não vai? Vou falar. Será pode que ele vai deixar. falar? Opa! Já Olha aí, falou. então a voz aí. A voz aveludada, uma Você voz vê, né, bonita, cara? a voz dele. Tá articulando bem, né, cara? Tá tá. articulando, tá fazendo Tá abrindo a boca pra falar ele. Tá. É a voz bendita. Vamos lá, o tema de hoje que a gente vai conversar é lucratividade versus faturamento. Aquilo que não é dito nos palcos. Forte. O que você acha, Dudu? Cara, é interessante isso, né? A gente tá dentro do bastidor, a gente que tá dentro desse mercado sabe essa diferença clara, né, de faturamento e lucro. E muitas pessoas imaginam, né, quando veem falar de faturamento, acham que aquele dinheiro é o dinheiro que entra no bolso do empresário, né? Mas, infelizmente, não é. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Você, Pedro, diz aí o que você acha dessa... acho que a princípio do tema, né? Dentro da pegada do que a gente tem como proposta aqui no podcast, de falar sobre margem, recorrência e escala, né, o lucro ele está totalmente relacionado à margem. Né? Então, quando a gente fala de lucro, a gente está falando de margem. E realmente é uma das coisas que passa desapercebido para quem está começando. O cara que está começando o negócio, ele não tem noção nenhuma de negócio, de um modo geral, para tudo que se faz, parece que é o que entra no bolso, como o Dudu falou. Né? Então, esse aí é o desafio, né? Você entender e encontrar, né, produtos e serviços que te tragam mais lucratividade. Isso, para mim, é uma chave. E aí a chave é a margem, né? Então, esse episódio a gente vai focar nesse aspecto de margem. A gente vê, tipo... Acho que muito no digital, né? Acho que até porque a gente vive dentro desse ambiente, assim, com mais força. Mas a gente vê a galera compartilhando muito Tu vai em evento, vê palestra e tal. E a galera... Pô, tá osso aí. Pedi até pra ele abaixar meu microfone. Tá osso aí, mano. Pô, tô me desconcentrando. Nossa, do caramba. Vamos lá, a gente vê no mercado digital, cara. A gente acaba indo pra evento, indo pras coisas assim. A galera fala muito de faturamento, né? E aí quem tá lá sentado... Pô, já fica imaginando, mano, esse cara tá milionário, porque, pô, já faturou tanto dinheiro e tal, e as pessoas normalmente, acho que elas não ligam, tipo, alguns pontos, né, que são importantes. Você ficava assim quando você cara, começou eu ficava fazendo conta, eu falava, pô, esse cara já deve comprou XK, mano, só com esse dinheiro ele faz... Pô, esse cara deve estar com muito dinheiro, né? Aí depois a gente começa a saber que nem tanto, né, às vezes o cara tá até endividado, é pior que eu. Mas a gente vê, tipo, a galera compartilhando muito isso. Eu acho que a gente tem uma coisa legal dentro da mentalidade empreendedora. A gente nunca ligou muito de compartilhar nossos bastidores, né? Até o Pedro, no próprio Instagram dele, e pra quem já não segue o Instagram do Pedro, já é uma boa oportunidade, faz um jabá. Aí, ó. @PHM Quintanilha. Quem tá vendo o vídeo aparece na tela aí. Isso aí, Quem não tá, decora PHM Quintanilha. Isso aí. E no Instagram do Pedro eu vejo, a gente sempre observou que o Pedro compartilhava muito dos nossos bastidores, né? Cara, nem tudo que a gente fez sempre deu certo. Eu tô junto aqui faz o quê? 5 anos, né? A gente já passou por muitas coisas boas, mas a gente também já deu, né, muito tiro no escuro e uns deu certo, outros deram errado. Eu queria que vocês compartilhassem
pra gente começar, meio que ao inverso do que o mercado compartilha sua coisa boa, eu queria que você compartilhasse uma estratégia que deu errado dentro de uma ação que vocês imaginaram que dava X X% de lucratividade, e o troço saiu, pum, deu errado. Você lembra de alguma, Dudu? Eu só lembro de coisa boa, né? Não, eu Você lembra de uma? Lembro. E assim, a gente, naquele período, a gente foi fazer um evento ao vivo, né? E nesse evento ao vivo a gente tinha uma expectativa de venda de um dos nossos serviços. E aconteceu que aquela expectativa ela não foi batida, entendeu? E aí isso foi bem desafiador, porque o evento ele acabou pegando praticamente 100% do nosso caixa. Isso foi um evento no final do ano. E aí o evento pegou praticamente 100% do nosso caixa. A gente tinha uma expectativa de retorno muito superior àquilo que a gente tinha investido. E no final das contas não retornou nem 10% do custo que a gente teve do evento, entendeu? E aquilo foi algo muito desafiador, porque a gente iniciou o ano no zero, assim, tipo, sem dinheiro nenhum. E foi... Voltou pro zero. Pra quem tá vendo a cara de Pedro. Pra quem tá ouvindo, imagina a expressão. Eu tô com a carinha meio encabijada. Cara, foi ruim. Sabe por que foi ruim? Tudo é aprendizado depois que passa, né? É bonito pra contar história, né? Aprendizado. Depois que passa é aprendizado. Mas quando passa, cara... E o doido é o seguinte, é que às vezes as métricas estão a seu favor. Nesse caso estavam a nosso favor. A gente fez um evento, tinham 300 pessoas naquele evento participando. A gente teve 30 aplicações para um programa que é um programa premium. Essas 30 aplicações tinha pessoas qualificadas para o programa. Uma parte dessas aplicações eram qualificadas. Então, no que diz respeito à meta de aplicações, né, que a aplicação é uma pré-candidatura, né, a pessoa está dando um voto ali de que ela deseja participar do programa que você ofereceu dentro de um formato de vendas ao vivo. É uma das formas que você consegue vender, né? Então ela preenche um formulário de interesse, né, e depois você vem no telefone para conversar. Nesse caso, como era um programa de um trabalho bem próximo, né, com a pessoa, a gente gosta de avaliar, como a gente faz hoje na mentoria, de forma automática, online, né? A gente, naquele momento, tinha o evento ao vivo como essa plataforma para isso acontecer. E as métricas estavam ao nosso favor. A gente teve lá 10% de aplicações, era o previsto, entendeu? E em cima desses 10% de aplicações, a gente tinha uma expectativa de 50% de conversão, porque era uma métrica que a gente já tinha tido no ano anterior. Então, cara, não tinha nada de errado aparentemente. Isso que é louco, tá ligado? E eu acho que esse é o grande lance de você não simplesmente copiar e colar as táticas. É você entender o teu público, entender como funciona. Ser sensível também para mudar, às vezes, a estratégia no momento, no meio do jogo. Né? Ter essa sensibilidade, isso a gente foi aprendendo ao longo desse tempo, principalmente com essa experiência ruim, né? O fato é que não aconteceu. Essas pessoas realmente, acho que ficaram inadimplentes no programa e o que aconteceu foi que a gente não conseguiu. E o que nos salvou? Você não sabe o que nos salvou, você sabe? Então, o Dudu sabe o que nos salvou, né? O que nos salvou foi a recorrência. Sacou? O que nos salvou desse erro foi a gente ter uma receita recorrente que, mesmo a gente consumindo todo o nosso caixa naquele momento, a gente teria entradas recorrentes para que a gente não morresse. Né? E aí, a partir daí, começar um flip de virada no negócio, que fez com que, no primeiro trimestre daquele ano, esse caso de fracasso se tornasse uma plataforma, uma alavanca para o nosso sucesso. Por quê? Porque a gente virou no primeiro trimestre do outro ano e começamos a olhar os nossos clientes com mais carinho, né? Até a gente começou a olhar para dentro dos nossos clientes, para a nossa base de clientes, e ver como a gente podia ajudar melhor eles, né? E foi a partir daí que começou aquela virada nossa, que inclusive eu até dividi algumas vezes, sobre parar de olhar para qual produto, o próximo produto que você vai lançar para estourar de ganhar dinheiro, para como você faz o teu cliente ter sucesso
para que a sua empresa cresça nessa proporção em que o seu cliente vai tendo sucesso junto com você, tá ligado? Aí eu acho que tá muito ligado à mentalidade que a gente sempre teve dentro da mentalidade, que é construir negócio, não ganhar dinheiro na internet, né? Sim. Que acho que isso tá muito ligado a isso. E também uma coisa que eu acho maneiro quando você fala é que a gente poderia ter parado, vocês poderiam ter parado nessa primeira barreira, né? Sim. Na verdade, não foi a primeira, né? Já tinha acontecido outras, mas foi uma barreira, tipo, foi um problema grande, né? Forte para se resolver. Foi. E também olhar se você olhar por outra ótica, vocês usaram isso como algo bom para conseguir dar mais carinho, dar mais Combustível. atenção, como combustível, isso aí. Isso é muito E, maneiro. e engraçado também que nessa virada aí, né, quando, cara, a gente começou a olhar para o nosso cliente de uma forma diferente, começou a entender quais eram as necessidades do nosso cliente, como que a gente pode fazer com que esse cliente gere mais resultado, cresça, evolua, a gente começou a parar de pensar no ROI e começou a pensar no LTV, entendeu? Então, tipo assim, cara, como que a gente consegue pensar no nosso cliente dentro do longo prazo? Então, e isso tem feito com que a gente consiga ter mais previsibilidade, mais margem, mais lucro Maneiro. hoje no negócio. Como que eu identifico se meu negócio está sendo lucrativo ou não? Cara, Acho que pode parecer uma pergunta meio óbvia, né? Mas acho que ela não é tão óbvia assim. Tá. E eu acho que também que você pode explicar também, Pedro, pra galera que tá ouvindo e vendo aí, o que seria lucratividade, né? Que pode ter gente aí também que não entenda um pouco. tá bom. Eu vou deixar a Dudu falar sobre a parte de definição e estrutura, que ele é um cara de métricas e planilhas, mas depois eu venho pontuando sobre esse lance da lucratividade, a gente olhar coisas lucrativas. Em relação à lucratividade, cara, é o quanto sobra, né? Então, hoje se tratando, cara, existem coisas dentro do negócio que pode roubar a sua lucratividade. As pessoas precisam estar a par disso, né? Porque você pega uma pessoa que está começando, ou até mesmo uma pessoa que entra no digital, ela consegue ter um acerto inicialmente, ela acha que está bombando, mas ela desconhece, por exemplo, de algumas coisas que podem, cara, tirar o lucro dela. Se tratando de imposto, plataforma, né? Então, os próprios custos operacionais que a pessoa tem dentro do negócio, entendeu? Então, tipo assim, cara, se a gente for botar numa conta rápida aqui, só uma plataforma já fica com 10% do faturamento dela, entendeu? O imposto que ela paga, cara, dependendo da alíquota dela, pode gerar 10, 15%, entendeu? Dependendo do nível de faturamento que ela tem. Se a gente só soma duas coisas, a gente está falando que 20% daquilo que ela gera, já 10% fica com a plataforma, a média de 15% fica para o governo, 25% de tudo que ela fatura já está aí fora dela, entendeu? Então ela fica com 75% para arcar com marketing, investimento, ferramentas, o próprio dinheiro que ela tira para ela, entendeu? Então, tipo assim, vocês precisam saber exatamente aquilo que você investe e tudo isso para que você consiga otimizar, melhorar isso, para não deixar que isso tire muitas das vezes o seu lucro, entendeu? Porque tem gente que, cara, sei lá, o cara tá lá investindo, sei lá, 10 mil reais para faturar 15, né? 10 mil de investimento em mídia, por exemplo, 10 mil no Facebook, para faturar 15 na plataforma. Aí beleza, o cara tira 15, aí 10% fica com a plataforma, aí quando o cara tira imposto e paga lá o custo mínimo dele, no final sobra nem 100 reais para ele, entendeu? E aí é importante você saber disso. Uma coisa que eu lembrei agora, você lembra uma vez no kickoff nosso, que você chegou com uma ideia, tipo, não, essa ideia aqui, botou tudo no Flipchart, lembra? E aí a gente começou a desconstruir, a gente foi meio que de trás pra frente. Aí quando a gente parou, a gente falou, cara, isso vai dar prejuízo, lembra? Então, isso daí que era a dica que eu acho importante a gente dividir. Que é, cara, coloca no papel. Tá ligado? Primeira coisa, coloca no papel. Então, tipo, uma planilha simples, ela vai te dar essa clareza inicial, sacou? Então, tipo, dos custos operacionais e tudo mais, e uma previsibilidade também de investimento, porque o que acontece? Você vê muita gente que entra dentro do mercado digital e o cara, ele olha ele não considera investir em tráfego pago, né, que são anúncios e coisas desse tipo, então ele não considera isso.
porque é um dinheiro que ele vê sair. E aí ele opta por trabalhar no orgânico. O orgânico, ele tem uma ilusão de que é grátis, porque você não vê o dinheiro saindo. Então tem algumas coisas que mascaram essa lucratividade ou falta da lucratividade. Então, por exemplo, não se entra na conta da lucratividade a hora do profissional. Sacou? Quanto custa a minha hora de estar aqui hoje gravando um podcast e não fazendo outra coisa? Sacou? Qual o custo desse podcast? O custo do podcast é a câmera, as câmeras, é o equipamento de áudio, é o tal, mas o que não entra na conta? O que não entra na conta, que as pessoas que estão vendo o podcast não vão medir, é o seguinte, qual que é o nosso custo? Mas é de graça, né? E o podcast está sendo distribuído gratuitamente ainda, tem isso. Mas qual que é a hora do Dudu parado aqui não fazendo as coisas que ele tem que fazer tocando o time de tráfego? Qual que é a hora sua aqui host um podcast e não gerenciando um projeto? Qual que é a minha hora aqui gravando e dividindo esse conteúdo, tá ligado? Essas coisas não entram na conta. Fora toda a galera da equipe atrás. Fora a galera da equipe atrás. E tudo isso deveria entrar dentro de uma estrutura de custo na hora que a gente for pensar essa estrutura. Então, o investimento para fazer algo como esse aqui, que está sendo distribuído gratuito, é altíssimo. E aí o cara vem falar assim, não, mas o tráfego orgânico é de graça. De graça uma ova, tá ligado? É talvez mais caro do que o tráfego pago. Mas será que não é porque ele tem aquilo ali já disponível? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ó. Sei lá, o cara começa lá a vender uma paradinha no Instagram. Tá começando um negócio dele no Instagram. E aí ele sabe, sei lá, ele sabe fotografar um pouquinho, aí ele começa... Ele acaba não colocando aquilo dali porque realmente não vai sair o dinheiro do bolso dele, tá ligado? E aí ele realmente não calcula. Sim. Ele não calcula. Então, mas tá saindo uma coisa mais preciosa. Que é o tempo. Que é a vida dele. Sim, mas talvez é porque... Eu acho que é muito porque ele também não... Ele não teria dinheiro pra pagar. Tu tá ligado no que eu tô dizendo? Não teria dinheiro pra pagar. E aí ele prefere ele mesmo fazer pra que a coisa fique mais barata. Total. Então, esse é o pensamento mesmo das pessoas. Só que se a pessoa for colocar na ponta do lápis, ela vai ver... Que ela tá pagando. Que ela tá pagando. Como? Com o tempo de aprendizado, ela tá pagando. Ela tá pagando com um monte de coisa. Então, essa é uma das dores aí do cara delegar, às vezes, uma tarefa, entendeu? Às vezes tem a tarefa lá do editor, de editar um vídeo. Cara, quanto é a hora daquele cara pra editar um vídeo? Não, então a hora de alguém editando o vídeo é mais barata ou mais cara do que a minha hora? Esse é o pensamento. Não, a hora de alguém editando o meu vídeo é mais barato do que a minha hora. Logo, faz sentido eu contratar. Sacou? E aí, dentro de um pensamento de lucratividade, é importante você saber essas coisas. Então, acho que uma coisa importante saber é quanto vale a tua hora. Tem uma vez a gente trocando ideia aqui na Mentalidade, no escritório, e aí teve o nosso guru pessoal aqui, né? Pode falar? Eu não sei o que você vai falar. Eu não sei o que você vai falar, mas pode falar. O nosso guru pessoal aqui, ele falou assim, cara, a gente falando de rede social, de Instagram mais especificamente, né? É coisa boa, vou falar coisa ruim não. E a gente conversando aqui, ele falou, cara, eu determinei que eu posso ficar até 30 minutos no Instagram. Lembra do que você falou isso? Lembro. Porque 30 minutos eu tô disposto a gastar do meu tempo. Pagar mesmo. Pagar. Falou pagar, né? Falei. Tô disposto a pagar do meu tempo pra eu ficar à toa, muitas das vezes, roletando no Instagram. 30 minutos. Ele colocou aquele timezinho lá no Instagram e tal. E aí funcionou. Eu achei isso maneiro porque é a consciência de que o tempo ele é muito precioso. E às vezes realmente, se a gente parar pra analisar assim, a gente perde tempo com tanta besteira, a gente deixa até de produzir. Dudu, existe algum percentual que a gente tem dentro da mentalidade de lucratividade mínima? Você entendeu a pergunta? Por exemplo, a gente vai fazer um lançamento de um produto nosso online ou de uma consultoria, mentoria. Existe algum percentual mínimo, cara? Tipo, isso daqui é o mínimo que a gente ganha que a gente tira de lucratividade. Isso agora ficou mais claro? Cara, vamos lá. Hoje, dentro da mentalidade, a gente olha, né, como eu falei, a gente não olha mais ROI. A gente olha o LTV. Por quê? Porque a gente tem uma escada de produtos. Então, a gente tem produtos de ticket baixo, ticket médio e serviços de ticket alto. Então, a gente sabe que o nosso cliente ele evolui dentro da nossa escada de produto. Então, uma hora uma pessoa compra, por exemplo, o plano de webinar, que é um dos nossos produtos, que hoje está custando R$ 57,00. A gente sabe que daqui a pouco ele evolui para a Revolução da Recorrência, que hoje está R$ 2.000.
E aí daqui a pouco ele vai, por exemplo, para a mentoria, que hoje está R$18 mil, e depois ele vai para o Mastermind, que custa R$50 mil. Então, Mentalidade Master, que não pode falar. Ah, é verdade. Essa palavra que ninguém pode dizer. Editor, corta aí. Mastermind. Não pode falar Mastermind. Tá bom? É um grupo de Mastermind, É mas um não pode falar Mastermind Group, Mastermind. né? Mas Porque é uma marca aí de alguém que é chato. vamos lá. Então, quando a gente começa a olhar a evolução do nosso cliente dentro dos nossos produtos, tipo assim, cara, eu não me preocupo mais se eu tenho resultado ou não resultado dentro de uma ação. Por quê? Porque eu sei que no longo tempo, no longo prazo, esse cara vai voltar a comprar de mim. E aí é onde eu recupero o meu investimento, entendeu? Então, só para te clarear, hoje a gente tem um produto vendendo que a gente tem ROI negativo. Isso significa a gente paga mais do que o nosso cliente paga pra gente. Olha que louco. E eu fico feliz com isso. Por quê? Porque esse cara ele evolui. Então eu sei que esse cara ele compra esse produto de entrada. Pode falar o preço? R$57. E o outro produto que ele pode comprar na ponta lá? Alguns já evoluíram para a mentoria, 18, e outros evoluíram para o RR, que hoje está 2.000, entendeu? Então, normalmente, sei lá, meu CPA está em torno de 65, varia entre 60 a 70 reais para um produto de 57, olha que louco. Mas esse cara evolui, e aí assim que ele evolui, ele paga a conta. E a gente tem upsell também para a comunidade, né? Que você colocou na conta aí, que acaba também minimizando essa estatística da gente pagar para o cara avançar. O que eu acho interessante também é que acaba que a gente tem uma escada de produtos muito bem estruturada, né? Sim. Acho que para isso acontecer também tem que ter muita clareza disso, né? Porque senão você acaba tendo um ROI negativo, mas você também não sabe para onde o cara pode progredir, e aí o cara fica perdido. Não, se o cara não tiver uma estrutura clara de crescimento do cliente, aí ter ROI negativo é suicídio, entendeu? É o cara que só tem um produto e aí ele fica naquela expectativa de retorno em cima daquele produto. Eu tô falando isso porque daqui a pouco a galera vai sair do podcast e vai falar assim, pô, a parada agora é ter ROI negativo. Dudu que falou. Mas se não tiver uma escada de produtos, uma estrutura bem montada, né? A gente não busca o ROI negativo, tá ligado? Essa é a questão. Não, Ninguém deve buscar o ROI negativo, sacou? O lance é você não se prender ao ROI negativo quando você tem uma estrutura que permita a evolução do seu cliente. Né? E se você tem as suas métricas na mão para isso, né? Aí você consegue ter essa perspectiva de evolução funcional. E aí é a clareza do LTV, né? Você pega, sei lá, Uber Eats aí dando R$15 de cupom, por exemplo, para uma compra, né? A primeira compra, o cara vai lá, compra um negócio de 12 com frete grátis e ainda fica com dinheiro na conta, entendeu? Mas por que eles fazem isso? Porque ele sabe que depois que o cara entra no aplicativo, compra uma vez, esse cara vai ficar comprando várias vezes. Então, para ele vale a pena pagar, né? Pagar para esse cara entrar. Tem uma outra coisa também, Dudu, é que esse produto nosso, que é 57, ele é 100% intencional para o cara ir evoluir, né? Isso também é interessante falar que, tipo, não é um produto qualquer, é intencional, é uma pílula daquilo que tem dentro já da comunidade, que ele vai ter, tipo assim, o primeiro impacto com a gente, e a partir daquilo dali ele vai ter o gostinho do que é estar dentro da comunidade, aí depois estar na mentoria e tudo mais. Então é 100% intencional esse produto. É quase aquela amostra grátis, né? Que a gente isso aí. Aquela batatinha, a gente tá gravando quase na hora do almoço, tô com a fome no canal. Ele tem a experiência também, né, do que é ser o nosso cliente em algum nível. Ele tem uma experiência também com a nossa entrega, né? Então, tudo isso faz diferença. É quando a gente faz, por exemplo, aquele funil de 7 dias grátis, por exemplo, de 30 dias grátis. Você tá pagando pro cara entrar, sacou? Né? Ou quando a gente faz uma oferta de R$1 no primeiro mês, né? Você tá pagando pro cara entrar, você tá pagando aquela mensalidade que ele deveria pagar, você escolheu pagar aquilo ali, e isso é importante que entre dentro dessa conta, né? Entendendo que você tá buscando, com isso, diminuir a barreira de entrada do cara para que ele possa evoluir. E aí tá a chave. Se você tem um produto que te permita ter margem para isso, e aí é onde entra a lucratividade, né? Se o teu produto é lucrativo ao ponto de você ter essa profundidade, porque aqui nesse caso a gente está falando de
múltiplos produtos e serviços, né? Talvez seja uma coisa, às vezes, um pouco mais complexa. Mas se a gente for olhar, por exemplo, vamos pensar sobre um tipo de produto que não tenha margem. Eu acho que isso pode fazer uma diferenciação. Se você está falando de um supermercado, né? A gente tem aí um amigo que é dono de vários supermercados e tudo mais. Cara, os caras têm margem de 3%. Sacou? Eles, tipo, um deles esse especificamente cara, tem muita grana e tal, alguns, talvez bilhões aí, se bobear. Mas ele só consegue isso, por quê? Porque ele tem uma rede, ele tem uma estrutura megalomaníaca, ele tem um negócio, tipo, brutal, ele tem outros produtos produzidos por eles mesmos que conseguem ter uma margem maior nos produtos para conseguir dar giro, eles têm que fazer uma gestão de custo na unha para poder conseguir diminuir perda, diminuindo perda ele consegue ganhar mais. Então assim, existe toda uma estrutura pensada para que com essa margem ele consiga, na escala, compensar a falta de margem do produto. E aí ele, com esse volume e movimentação gigantesca, ele consegue ter resultados e prosperar e tudo mais. Então, assim, não quer dizer que você não consiga prosperar em um ambiente onde você não tem margem. Só é muito mais difícil, tá ligado? É bem mais desafiador. E aí, você olhar, por exemplo, para um outro lado, a gente vê o Brasil, que agora a gente está aí na farra das fintechs aí, né? O samba das fintechs e tudo mais. Por que tá estourando fintech para tudo quanto é lado? Porque tem muita margem, tá ligado? Tipo, qual que é o custo de um TED, por exemplo? Por que o Nubank te dá TED de graça e o banco te cobra R$11, sacou? Tipo, o banco convencional. Porque ali tem margem, ele tem possibilidades, ele tem outras fontes, ele tem múltiplas formas de, nessas transações, ele consegue ainda assim ter margem, ter lucratividade e conseguir fazer coisas que outros não fazem, outros escolhem não fazer e não tá nem aí também, dane-se, ele vai lá e aperta ainda mais a margem. Então, tipo, por mais, sei lá, bonito ou feio que isso possa ser para quem tá vendo a gente, dentro desse ambiente de negócios, o que vai determinar se que você vai crescer ou não são esses 3 fatores: margem, recorrência e escala. A gente hoje, no nosso negócio especificamente, a gente está num caminho onde a gente consegue margem, a gente tem recorrência e a gente está no caminho de aumentar a escala, tá ligado? Então esse é um processo. Então a gente tem clareza disso. Hoje a gente tem coisas que tem margem, hoje a gente tem recorrência em praticamente todos os nossos produtos e serviços são recorrentes, né? A gente tem até o programa da Revolução da Recorrência, a gente mostra casos nossos e do mercado também, de pessoas treinadas por nós dentro desse ambiente da assinatura, né? Os nossos serviços, eles possuem margem, aí tem uma chave, né? O que é lucrativo? Você pode encontrar lucratividade, como a gente está falando de lucratividade? Cara, serviço é uma coisa que é muito lucrativo. Né? Eu acho que a gente pode entrar nesse caminho aí, nesse lugar de, por que serviço é lucrativo? Ou até mais lucrativo do que produto, por exemplo. Sacou? Mas serviço me escala pouco, né? Na maioria das vezes, né? Então, mas às vezes a lucratividade compensa essa falta de escala, tá ligado? Eu acho que vai estar muito ligado também qual é o tamanho financeiro do negócio que o cara quer ter também, né? Tem isso. Porque pode ser que o tamanho financeiro que ele quer, ele consiga suportar só com serviço. Tô certo ou errado? Tá certo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, sou um coach. Cara, eu quero ganhar R$30 mil por mês, consigo atender 30 pessoas pagando R$1.000. Meu negócio bateu num teto, mas eu consegui, eu conquistei aquilo a meta que eu tinha, que eu almejava, tá ligado? Sim. Então, vai variar também um pouco daquilo que é a intenção da pessoa, né? Uma dúvida que acho que muita gente fica, cara, é assim, cara, quanto que a gente tá disposto a pagar num lead? Quanto que a gente paga num lead? Acho que é até mais para Dudu essa pergunta, né? Quanto que a gente paga num lead, assim, cara? O que é um lead caro? O que é um lead barato? O que vale a pena comprar um cara? Tipo, comprar um cara... Ficou meio ruim, né? Eu tô fora desse negócio de comprar cara, mano. Pessoas... A gente não faz tráfego de pessoas. Cara, em se tratando de compra de tráfego, a cada dia que passa tem ficado mais caro anunciar, entendeu? Na internet. Então, às vezes eu puxo o relatório
de campanhas que eu rodava em 2015, 2014, e olha que aqueles valores saudade, assim, eu falo, meu pai do Devia céu. ter investido mais. Esse é o pensamento. Normalmente é isso, então não perca a oportunidade, entra logo agora. Agora, cara, em se tratando de o quanto que a gente paga por lead, hoje, assim, isso varia muito das ações que a gente faz, entendeu? Então, por exemplo, para um dos nossos serviços, a nossa mentoria, eu já cheguei a pagar R$20, R$15 por lead, entendeu? E assim, estou satisfeito com isso, porque eu já tenho um funil validado, já tenho uma estrutura de venda que funcione, e eu sei que mesmo eu pagando, sei lá, R$15, R$20, que talvez para muitas pessoas que estão nos ouvindo parece ser, caraca, cara, muito caro isso, mas pra gente gera resultado, entendeu? E de um preço médio a gente normalmente paga R$3,50, R$4 um lead de negócio, que normalmente é um pouco mais caro, né? Negócios e finanças, ele é um lead. A gente já chega a pagar caro. R$10 no lead hoje, né? Para convite, por exemplo, para um workshop, para uma semana de vendas, entendeu? Os 15 a 20 é uma coisa que direto para dentro de um programa mais premium, né? E o interessante é que essa conta na planilha ela precisa fechar, né? Não só na planilha, mas na vida real, obviamente, mas na planilha ela precisa fechar para poder, né, as planilhas secretas do Dudu aí, que são Deixa eu tirar a dúvida. peça rara, né? Esse é o teto de preço de lead que a gente pode hoje dentro da mentoria, especificamente como você falou, ou isso é você otimizando o máximo para conseguir pagar? Você entendeu? Tipo, não é o máximo. Não é o teto. Não. Mas também não é o mais barato. Tá. Isso Perfeito. tá na média, Isso vamos aqui. botar assim. Show de bola. Cara, uma coisa que eu acho que não ficou claro, acho que a gente falou coisa pra caramba aqui, e aí um monte de gente dando ideia e falando e tal. E Nicolas não falou mais nada também no podcast. Mas eu acho que não ficou claro, cara, o significado mesmo de lucratividade. Acho que é aquilo que você entende como lucratividade. Você que é nosso guru aqui interno, o que você entende como lucratividade pra galera? Cara, uma conta básica, cara. Pega tudo que você vendeu e diminui pelo que você gastou, entendeu? Se essa conta estiver positiva, você está tendo lucro. Se essa conta estiver negativa, definição mais você não simples tá, e mais concreta que eu já vi na minha você vida. não está tendo lucro, entendeu? É porque se a gente for botar dentro de uma administração, a gente tem, cara, tem lucro líquido, não sei o que, um monte de coisa aqui que isso aí pode ficar para um outro papo. Mas dentro de uma matemática aí básica, pega tudo que você vendeu, diminui pelo que você investiu, né? E aí não só em anúncio, mas todo o teu custo e pega essa continha final. Tá no positivo, tá tendo lucro. Tá no negativo, rever aí a tua oferta ou tudo aquilo que você tá investindo aí para conseguir. Eu acho que é isso. Tem mais alguma ponderação, algum apontamento? Tem uma pergunta. Para mim? Não, uma pergunta que você não me fez. Você me olhou, Não, com a você não carinha. me fez. Que é como aumentar a lucratividade. Que pode ser uma pergunta do cara que tá lá, né, cara? Tipo, beleza, mas e aí? Como que aumenta a lucratividade? Pega assim, lucratividade, entendeu? É uma boa pergunta. Então, assim, mas também, se a gente não fizer nenhuma pergunta aqui que ele queira saber, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá no teu Instagram, ele pode comentar aqui também nesse vídeo. Eu tô muito blogueiro, né? tá. Pode comentar aqui e botar a ideiazinha lá que a gente Depois pensa fala, e faz uma pauta pro podcast. Mas essa pergunta aí encaixa. Acho que né? não aí. Como aumentar a lucratividade, eu acho que é uma coisa interessante pro cara pensar, né? E basicamente, cara, você aumenta a sua lucratividade fazendo 3 coisas. 3 coisas você consegue multiplicar. Eu fiz até um áudio lá na tribo da recorrência falando sobre isso. E a primeira coisa que você precisa fazer para aumentar a sua lucratividade é você aumentar o preço do teu produto. Você vai contar aquela história? Ou do teu serviço. Qual? Da consultoria, que você dobrou o preço, que um dia você cismou. Não, mas eu posso contar, já que você tá levantando a bola aí, eu posso Você sabe contar. dessa essa, né? você não sabe, né? 7 anos, cara. Porque quando Se ele eu não começou, souber... quando ele começou a falar, eu falei, não, essa de novo não, essa da consultoria. A galera às vezes não sabe, né, cara? Já que você levantou a Eu vou bola... resumir, uma boa. eu posso Não, resumir? não vou resumir nada, não. Eu vou contar sem você resumir. Só para contextualizar, galera, a gente tá há 7 anos ouvindo essa história todos os dias. Então, Todos os dias eu chego Quase, no escritório, quase todos os eu chego no dias, escritório entendeu? falando aqui. Não, então, pessoal, na época...
Então, mas é o sentimento que a gente É o tem, né, sentimento, Torre? é o sentimento. Tá O sentimento bom, de então. quando ele vai contar, eu já fico assim, meu Deus do céu. De novo. Mas fala aí. Eu Não. falei porque pode ser a primeira vez que eu Tá esteja vendo? ouvindo, né? Ó, se foi a primeira vez que você ouviu essa história, bota aí, hashtag foi minha primeira vez. Bota aí no... Foi minha primeira vez aí nos comentários, tá? Que aí vocês vão ver aí se foi Vamos ver se a galera realmente ou nova tá não. ouvindo. Então foi minha primeira vez, tá? Ó, seguinte, eu tava aqui eu comecei prestando consultoria, né, aqui em Cabo Frio e tudo mais. Esse daí, depois você pode contar. Tem um vídeo de 20 e poucos minutos que eu conto a minha história completa, que eu não vou contar a história Que completa bom, aqui. que Né? Depois a gente vai fazer um podcast sobre a minha Só a história. história. Só a história. Então vai nos comentários aí, deixa linkado aí, editor. Editor, deixa linkado aí nos comentários. Já. Oh, animado, né? Animação do editor. Aí, deixa linkado aí a história aí. E, cara, eu tava aqui na região prestando consultoria. Eu tinha feito um treinamento sobre consultoria e tudo mais. E decidi, cara, que eu ia subir o preço da minha hora. Aí eu tinha um iPadzinho assim, né? Capinha cinza e tal. Entrei numa imobiliária. Aí cheguei na imobiliária, pô, empolgadão, brilho no olho. Fui, comecei a falar dos meus serviços, não sei o quê. Apresentando e, pô, animadaço assim. E aí, no final, eu virei pro cara e falei assim... ele perguntou, né? Como é que é e tal. Eu falei assim, então, minha hora de consultoria... Na época, eu vendia minha hora, tipo, há um dia atrás, tá ligado? Eu vendia minha hora por R$100 a hora. Eu montava o projeto, em cima desses R$100 a hora, e ia trabalhando. E naquele dia, eu tomei a decisão de subir o preço para 1.000, né? Tipo, multiplicar por 10 o preço. E aí, né, Dudu tá fazendo uma cara assim, tipo, como se nunca tivesse ouvido a história, tá ligado? E aí eu decidi multiplicar por 10 ali e falei, olha, o preço da minha consultoria, da minha hora de consultoria é R$1.000, né? Hoje é mais caro, né, brother? Mas naquele momento ali, o cara, e pô, eu sem barba, assim, parece que eu sou mais novo do que eu realmente sou. E aí... É por isso que eu deixo o bigode. Né? Você deixa o bigode pra isso? Entendi. E aí, cara, o cara virou e riu da minha cara naquela hora, assim, tipo, né? Mas faz cara de surpresa. Pô, riu da minha cara, riu da sua cara. Então, Riu? riu da minha Ah, riu, cara. riu mesmo? Riu, falou assim... Gargalhou. Tipo, não chegou a gargalhar, não. Ele fez um desdém, tá ligado? Tipo, um desdém, assim, tipo... Você é um moleque cobrar R$1.000 a minha hora? Eu dava A na hora? cara dele. Dava. Assim, moleque. Um moleque dá R$1.000 a hora. E eu andava com as roupas todas, tipo, arrumadinhas, assim, né? A mãe do Dudu até me chamava de Mauricinho, tá ligado? E aí eu, pô, virei pro cara e encaretei o cara. Eu falei assim, irmão, se eu tô vendo que você não tá pronto pra ser meu cliente. Na hora, se eu soltei, tipo, eu nunca tive muito esse negócio de rebater, assim, né? Mas na hora eu cresci assim e rebati o cara. Eu falei, cara... Então, tô vendo que você não tá no tempo de ser meu cliente, tá tudo bem. O cara, meu irmão, deu uma murchada. Tipo, parece que ele, tipo, peidou pra dentro. Engoliu seco, né? Esse foi o sentimento. O cara peidou pra dentro, meu irmão. O cara deu assim, e murchou, tá ligado? Peidou pra dentro, muito bom. Aí ele, pô, deu aquela murchada assim. Aí eu virei... Vou até tomar água. Aí ele deu aquela murchada assim. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, tudo bem e tal. Aí ele, não, peraí, deixa eu entender melhor e tal. Eu falei, cara, você não tá no tempo, cara, de ser meu cliente, já entendi, tá bom? Aí ele, não, deixa eu ver melhor, não sei o quê. Eu falei, não, então faz o seguinte, se você quiser, eu tenho um curso, você compra meu produto, né? E aí eu vendi o meu produto, o produto era R$500 na época, né? Chama Marketing Digital na Prática e tudo mais. Aí ele acabou comprando o produto e comprou 1 hora de consultoria para eu ensinar a secretária dele a aplicar o produto, tá ligado? E aí acabei fazendo a venda ali de R$1.500, né? Até pagou 1.400, eu dei um desconto ali, não sabia ainda, né, que negócio de dar desconto e tal. Aí eu dei lá e ficou R$900 a hora e 500 o produto. E ele acabou comprando. E cara, ali eu vi uma coisa. Eu vi algumas coisas ali. Uma que o poder de
da venda tá na minha mão, né? Então, tipo, isso é uma coisa, né? Depois a gente pode, talvez, fazer um podcast só sobre isso, sobre venda e tudo mais, e falando sobre abordagem e coisas desse tipo. Mas ali eu vi isso. E eu vi também, cara, que eu tinha o controle sobre a minha margem, né? Se eu tivesse uma oferta suficientemente boa para gerar valor, eu posso cobrar o preço que eu quiser, sacou? Se aquela oferta, obviamente, entregar o que promete, toda essa questão. Então, acho que o primeiro ponto aí para aumentar a lucratividade está relacionado a essa questão da coragem de você subir teu preço e também ter competência para poder chegar junto ali e falar assim, cara, meu produto entrega isso, e você com argumentos, você mostrar argumentos racionais e emocionais, né, também, mas você conseguir demonstrar esse valor do teu produto ou serviço ali para que a pessoa possa pegar aquela oferta e trabalhar. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo é a gente conseguir aumentar o número de vezes que a gente vende para a mesma pessoa. E aí está totalmente relacionado à recorrência. Então, por que a recorrência é uma chave para mais lucros e menos estresse? Porque você aumenta o número de vezes. Você vende uma vez e ele continua te recomprando, né? A gente fala e vive recorrência, né? Não só fala, mas a gente vive recorrência no nosso dia a dia. E a gente vê, quando abre o celular, todos os dias, e tem lá vendas sendo realizadas, novas vendas sendo realizadas, e vendas que já foram realizadas anteriormente, continuando. Então, recompras acontecendo, né? Então, isso é um valor muito grande, né? Inclusive, eu tive com um grande especialista do mercado financeiro, não vou citar o nome dele, mas eu tive recentemente um evento, né? E ele virou para mim e falou, cara, que irado você, mergulhado nesse ambiente da recorrência, pode falar lá para tua galera que, ó, toda empresa que tem recorrência, ela pelo menos tem o dobro de valor de mercado. A recorrência, ela dobra o valor, o valuation de uma empresa pelo fato de existir recompra dentro do processo. Então, recorrência é uma chave para você aumentar a tua lucratividade, agregar recorrência ao seu negócio. E uma terceira coisa é vender mais produtos para aquele mesmo cliente, né? Se a gente puder até agregar uma quarta coisa nesse processo, né? E aí, nesse caso, está relacionado, porque vender mais produtos para o mesmo cliente também está relacionado à recompra, né? Vender mais vezes e mais produtos está relacionado a fazer esse cara continuar te comprando, porque você não necessariamente precisa vender uma garrafa recorrente. Tipo, uma garrafa é uma garrafa. Você pode vender outras garrafas ou pode vender uma carteira, tá ligado? Mais produtos para o mesmo cliente. E eu acho que um quarto fator aí, um 3,5 dentro desse aspecto, seria conquistar mais clientes, né? Que aí é o normalmente o que as pessoas de primeira pensam que é a chave. Ah, não, a chave para eu crescer minha lucratividade é eu ter mais clientes. Pode ser uma das, tá ligado? Se você tem essa chave ligada de conquistar mais clientes, tá? Então, sempre buscando possibilidades de conquistar mais clientes e ter previsto dentro do teu negócio que você tem valor e que você pode fazer ofertas melhores, propostas comerciais melhores, para poder aumentar o teu preço e cobrar mais daqueles mesmos clientes e ter possibilidade de aumentar o número de vezes que a pessoa te compra, cara, tu tá no céu, você tá dentro desse ambiente de extrema lucratividade e esse é um dos benefícios pelo qual a gente faz o que a gente faz, a gente vende o que a gente vende, né? Algumas pessoas perguntam, Pedro, por que você não vende produto, vende serviço? Você vende serviço como infoproduto, né? Cara, porque hoje não tem nada mais lucrativo no mercado de todos que tem do que vender produto de informação, cara. O cara pode ser o que for. Se você empacotar teu conhecimento num produto de informação e vender online, você vai ter uma chave, uma mola de... Olha para tudo quanto é lugar, você pode olhar, cara. Eu acho que a única coisa que é mais lucrativa do que isso é você vender coisa de finanças. Vender mercado financeiro, esses negócios assim, entendeu? Que dentro do mercado de informação... Também é muito grande, é o maior. Então, dentro do mercado de informação, os caras que mais ganham mais dinheiro vendendo curso de produto digital do que fazendo lá os investimentos, operando, o que for, entendeu? Qualquer um especialista hoje ganha mais com treinamento. Mas uma coisa meio que que às vezes o cara pode pensar, tipo, pô, mas eu não tenho um conhecimento, tipo, numa determinada área que gere tanto valor. Mas a gente vê tanta coisa sendo vendida na internet que às vezes a gente olha e fala assim, pô, tá isso maluco? tá sendo vendido?
mas é porque isso ali tem muita gente procurando. Cara, eu tava no Canadá agora, vocês sabem disso, falei, vou dividir com a galera do podcast. Tava lá no evento do Canadá, de recorrência, a mulher lá, mané, vendendo pintora de maçaneta de porta. Pô, curso online pra pintora de maçaneta de porta recorrente. É uma comunidade de pintoras de maçaneta de porta e tal, incrível. As mulheres decoram a parada dentro, é um subnicho de artesanato, tá ligado? Então, fez evento ao vivo com 100 mulheres que pintam maçaneta de porta. Mais de 300 assinantes, entendeu? Tipo assim, cara, tem mercado pra tudo nesse lugar, entendeu? Nesse ambiente. Você precisa achar um subnicho que você vai se encaixar. Ah, não tenho conhecimento. Aprende alguma coisa. Ah, a gente pode depois fazer um episódio sobre não tenho conhecimento, tá ligado? O que eu vou vender online, coisa desse tipo. Cara, se associa com alguém. Aprende a vender online, porque se você aprender a vender online, você vai conseguir vender qualquer coisa. Duduzeira não tinha conhecimento de fazer um produto, ser um especialista lá e fazer. Ele vendia um bocado de coisa, já. Já era rico quando eu encontrei ele, entendeu? No meio do caminho. Né, cara? Já era o cara que vinha lá em Cabo Frio, tem um restaurante aqui conhecido, né? Chama Picanha do Zé. Chegava lá na Picanha do Zé, meu irmão, ó. Pô, picanha pra todo mundo aí, meu irmão. Na minha conta, entendeu, era cara? Quase isso, era quase isso. isso. Você fazia assim, entendeu? E era desse jeito. Andava com relógio de ouro, cordãozão, pá, né? Aquele negócio que, como ele trabalhava no quarto, aqui a gente pode contar, não, né? Pode. Aqui, no próximo episódio a gente conta. Vamos fazer uma antecipação no episódio? Né? Aquele carinha dele. Olha bem o Duduzeira. Ouve, né? Ouve bem o Duduzeira. Imagine ele no quarto, seminu. Seminu, olhando pra frente do computador e pensando assim: como eu posso fazer esse site faturar mais? Isso era verdade. Aí, ó. Não era não. Seminu. Mas seminu. Ele tipo aquele nerdão mesmo, né? Tipo, que ficava no quarto, que a mãe achava que não trabalhava, e isso aí, aparecia com achava dinheiro que era- e achava que era o dinheiro era do tráfico. Porque normalmente Tinha é isso, assim. tinha isso. Mas era do tráfico, Tinha né? isso. Pegou. Boa. Acho que com isso aí a gente Acho que a encerra, gente né? encerra. A gente encerrou muito bem, não, né? Mas dá pra encerrar melhor. Mas é isso, cara. Acho que foi maneiro. Deve ter tirado bastante dúvida. Só queria que o Dudu desse uma dica, cara, pra quem tá com negócio agora. E eu sempre gosto de terminar com a dica, mas assim, o cara que tá ouvindo, ele tá falando, cara, eu não tenho um negócio com uma lucratividade tão grande, ou o meu negócio tá fechando no vermelho. Às vezes o cara tem até um negócio local, uma portinha, uma lojinha e tal, e ele tá preocupado com a lucratividade do negócio dele. Eu queria que você desse uma dica pra ele aí, como que ele, não só como ele melhora e lucra mais, mas como também lidar, acho que, muito com o emocional, né, cara? Porque eu acho que isso aí, você sempre fala muito isso, né, pra gente, né? Que isso aí comanda 90% do nosso corpo, né? Que é o nosso emocional aí. Cara, se tratando da lucratividade especificamente, você que já tem cliente, cara, é fazer uma oferta oferecendo um novo produto. Então, é conseguir colocar dinheiro para dentro sem a necessidade de ter um investimento para aquilo. Então, cara, se você já tem uma base de cliente, é fazer uma oferta. E busca entender os custos que você tem e, cara, e dar uma enxugada, cara. Ver o que você não está tendo uma necessidade imediata dentro de um custo e não tem isso. É cortar, entendeu? É fazer com que o dinheiro sobre mais. E em relação ao emocional, eu acho que também isso é um fator muito forte. Cara, emocional, se a gente for falar aqui, a gente fica bastante tempo falando sobre isso. Uma dica né? rápida. Assim, eu falo bastante para você. Assim, uma coisa que eu venho aprendendo é que as coisas que estão ao nosso redor, elas acabam sendo influenciadas por como que a gente está se sentindo, entendeu? Então, normalmente as pessoas pensam, pô, aquele fulano de tal lá que tá tendo resultado, pô, o cara tá tudo bem, a família tá feliz e não sei o quê, e eu aqui tô triste, ninguém me ama, ninguém me quer. E normalmente, a gente acha que é o externo que influencia o nosso interno, e é o contrário, por incrível que pareça. Então é como a gente se sente que vai fazer com que a realidade aconteça. Então se você tá ali, tá triste, ninguém me ama, ninguém me quer, tá tudo dando ruim não é porque a situação tá ruim, é porque você tá ruim.
Entendeu? A partir do momento que você muda esse pensamento, mesmo numa situação de dificuldade ou numa situação ruim, cara, pode ter certeza que a realidade ela vai mudar, entendeu? Então é tipo assim, cara, esteja bem, dando bem ou dando ruim, esteja bem. Maneiro. Pô, mano, Profundo, guru, né? né? Palavra do guru, velho. Se despede da galera aí, Pedro. Depois dessa, melhor ficar em silêncio. Galera, tamo aí, esteja bem. Não olhando a quem. Esteja bem. Fique bem. Esteja bem. Seja bem. Caraca, muito. Mas é isso, galera. Esse foi mais um episódio de Mentalidade Empreendedora Podcast. Até o próximo episódio aí. E com muita novidade.